Olá, hoje nós vamos conversar aqui na Rádio Câmara, no 93,9 FM e também na TV Câmara, pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF, digital e multiplataforma. Com você está conosco Raeder Pugliese, ele é presidente do Conselho do Município aqui em Bauru. Esse conselho tem uma ampla representatividade, é um dos mais importantes organismos de discussão da questão urbana do município, e a gente convidou o Raeder para que você possa conhecer esse trabalho, as atribuições e como isso interfere diretamente nas questões da cidade que você quer, o que você deseja ao longo dos próximos anos, porque ela está permanentemente em transformação. Raeder, obrigado por sua presença aqui. Eu falei sobre esse papel do Conselho, mas ia pedir que você conversasse conosco para a Rádio e TV Câmara exatamente sobre isso. O Conselho foi criado num determinado ponto em que o país mudou a legislação a partir do chamado Estatuto das Cidades. E aí fez o óbvio a partir da Constituição de 88, de que a população, o cidadão, ele é o agente de transformação das questões urbanas do lugar onde ele mora. O Conselho faz o que no desempenho desse papel? Obrigado. Muito bom dia. Primeiramente, eu agradeço a você, Nelson, agradeço o pessoal da TV Câmara, o pessoal da Rádio Câmara. Estou muito contente de estar representando o Conselho do Município. Bom, o Conselho ele foi criado em 2000, ele foi instituído em 2013 pelo ex-prefeito Rodrigo Agostinho. Ele foi criado em 2008 com o plano diretor instituído nessa data. Ele, em 2001, foi a lei Estatuto da Cidade, ele foi colocado em prática, que diz respeito a tudo relativo ao desenvolvimento urbano do nosso país como um todo. Toda a cidade com mais de 20 mil habitantes é obrigado a ter um plano diretor participativo. Bauru, como uma cidade que tem 400 mil habitantes, já tem planos diretores e ao longo dos anos, e especificamente em relação ao Conselho do Município, ele trata de vários assuntos relativo ao desenvolvimento urbano e rural do município de Bauru. Ele atua também em relação às leis que são criadas aqui no município, que digam respeito, tudo que diga respeito ao desenvolvimento urbano e rural, inclusive, diz respeito à competência do Conselho do Município. O Conselho do Município é um órgão deliberativo e ele tem previsão no plano diretor de 2008. Quem são os membros do Conselho? Bom, o Conselho é composto, atualmente, houve uma alteração no ano passado, mas a composição atual são 33 membros. Nós temos 15 pessoas que são eleitos pela comunidade, são 12 setores, a cidade é dividida em 12 setores de planejamento, então cada setor de planejamento elege um conselheiro e três conselheiros pelos setores rurais. Que dentre os 9 setores rurais, você elege 3 conselheiros. Depois tem 12 pessoas escolhidas, livre nomeação por parte do chefe do Poder Executivo. Nós temos ainda outras vagas que são das entidades como OAB, Sinduscom, a Senag, Vidágua, que participam do Conselho. Para entender essas atribuições relacionadas à questão urbana que você mencionou, se o prefeito apresenta para a Câmara Municipal, órgão legislativo, a extensão do perímetro urbano, por exemplo, passa pelo Conselho. Se o prefeito manda um projeto de lei para alterar algum dispositivo do plano diretor, passa pelo Conselho dos Municípios. Exato. Tudo que tem a ver com desenvolvimento urbano e rural, obrigatoriamente passa pelo Conselho antes de vir para o Poder Legislativo. A regra é, o Executivo faz a lei, passa pelo Conselho, passa pelas discussões, passa por audiência pública, depois ele apresenta para o Poder Legislativo. Uma dúvida para as pessoas também é como ele tem caráter deliberativo, mas ele não pertence ao órgão executivo, ele é independente e nem ao legislativo que vai votar essa proposta depois. Caso sejam feitas sugestões de mudanças, essas mudanças têm que ser acatadas pelo Poder Executivo? Qual a relação de obrigação jurídica aí? Olha, o Conselho, na verdade, tem uma vinculação com a Secretaria de Planejamento, mas ele não tem uma subordinação. Ele é um órgão independente. Agora, a questão é a seguinte, quando o processo passa pelo Conselho, é deliberado sobre aquele assunto, nós dependemos do que a plenária decide. Se a plenária decide que aquele projeto precisa ser melhorado, precisa ser aprimorado, nós sugerimos que se faça audiência pública, que abra uma discussão antes que chegue no Poder Legislativo. Se por acaso o Poder Executivo mesmo não concorda com aquilo que foi tratado no Conselho, ele não é obrigado a seguir.
Só que quando chega no Poder Legislativo e alguma coisa está muito fora daquilo que foi proposto, que foi discutido no Conselho, que a comunidade, as audiências públicas, ou seja, é o povo que está falando, o Conselho pode, se a plenária autorizar, levar ao conhecimento do Ministério Público para que tome ou não alguma providência. São os chamados sistemas de pesos e contrapesos da democracia brasileira. Exato. Você ouve a comunidade antes de estabelecer a proposta, depois o prefeito termina no sentido de acabamento a sua proposta e encaminha para o Poder Legislativo que vai votar. Isso, é porque o Poder Legislativo os vereadores são eleitos pelo povo. Então o Conselho nada mais é do que também o povo que está fazendo com que a sua voz seja ouvida. Então você tem no Conselho a sua voz sendo ouvida, você tem no Poder Legislativo, e o Executivo ele coloca em prática aquilo que acha que é o melhor para a população. Esses membros são eleitos de quanto em quanto tempo? Qual é a situação atual de mandato do Conselho do Município? Olha, no ano de 2016 houve uma alteração do plano diretor, houve audiência pública. O artigo 247 ele passou a ter não 33 membros, passou para 35 membros. Aumentaram 2 vagas destinadas às entidades e entidades de ensino superior, ONG e entidades de classe. Hoje o Conselho é composto de 15 membros, que é para a próxima eleição, 15 membros que são eleitos pelos setores de planejamento urbano e rural, 8 vagas destinadas a entidade de classe, uma para ONG, entidade de classe são 5 vagas e 2 vagas para institutos de ensino superior. E as 12 do poder público foram mantidas. O prefeito ele escolhe aqueles membros que ele acha que deva atuar no Conselho. Normalmente das áreas afins da área de Secretaria de Planejamento, área de Meio Ambiente, para compor essas relações? Exatamente. Hoje nós temos representantes de várias secretarias mais voltadas ao desenvolvimento urbano, temos o pessoal da desenvolvimento econômico, da SEBS, que trata muito de questões sociais no Conselho, mas assim, a Comissão Eleitoral ela entendeu que isso aí é uma coisa que deve, como ele é indicação do prefeito, ele que deve indicar os 12 membros. Claro. O mandato é de quanto tempo? Vocês têm eleição agora em março? Nós temos eleição dia 15 de março, às 18h30, no Colégio Ernesto Monte, e o mandato é de 2 anos contados da posse. Enquanto tem o calendário da eleição agora em março, aliás, para aproveitar a sua citação no Colégio Ernesto Monte, já nesta segunda-feira, 20 de fevereiro, às 18h30, tem uma reunião para tratar de tema específico. Então, na verdade, no dia 20 de fevereiro agora, vai haver uma audiência pública convocada pelo Executivo, pela Secretaria de Planejamento, para dar andamento, para continuar a discussão em relação ao artigo 73, que é a questão das APAs. Do plano de manejo. Do plano de manejo. Então, dia 20 agora, 18h30, no Colégio Ernesto Monte, também dando continuidade à questão da alteração do artigo 73, vai haver uma audiência pública. Uma outra questão, tudo que vem novo, de regra novo, existem dúvidas e tudo bem delas aparecerem para poder serem esclarecidas. No caso da alteração proposta pelo prefeito, que já teve uma audiência pública na Câmara, teve reunião extraordinária no Conselho para discutir essas questões, são modificações pontuais, embora mexa com alguns artigos. Eu estou dizendo isso por causa de modificações que acabam alterando toda a relação de outras partes mais robustas do projeto de lei. Não é o caso. Não é o caso. Bom, essa discussão em relação ao artigo 73 e seus artigos correlatos do plano diretor passou pelo Conselho. O Conselho, a maioria entendeu que realmente deveria concordar com a alteração proposta pelo Poder Executivo. A Câmara Técnica do Conselho fez um parecer para subsidiar a plenária. Esse parecer, na verdade, ele foi votado, mas foi vencido. Mas o parecer, na verdade, não era contra o que estava dito pelo Poder Executivo. Na verdade, nós colocamos condicionantes no parecer para que realmente faça as alterações, faça o plano de manejo, mas que continue, que a preservação continue sendo o foco dessa alteração, para que não se libere de modo que você degrade a natureza, enfim, destrua o que há muito tempo está sendo preservado. Tá. A Câmara Técnica, você acaba de citar, Éder, qual é a função dela, como ela entrou em um organismo novo dentro da relação do Conselho? Então, a Câmara Técnica está prevista no regimento interno do Conselho, ela é formada por conselheiros que desejam participar, pode ser o presidente, pode ser qualquer conselheiro que deseja participar. Todo o processo que é encaminhado para o Conselho, antes dele ir para a plenária, a Câmara Técnica faz uma análise e subsidia a plenária em relação a esse assunto. Eu faço parte da Câmara Técnica, além de ser presidente,
E são 4, 5 pessoas que estão lá analisando o processo com antecedência para quando chegar no conselho, a gente já esmiúce para eles como é que o processo está sendo debatido. A ideia é que tem alguns que se debrucem por um pouco mais de tempo, de forma mais específica, para esmiuçar, detalhar e apresentar para os demais membros. Exatamente. Nós temos processo de EIV, por exemplo, que é o nosso que mais dá, entre aspas, que é a nossa atividade maior. Esses processos passam para a gente faz uma análise minuciosa, chegando no conselho a gente faz um parecer ou faz considerações e apresenta para o conselho, porque no momento da reunião não tem tempo hábil para você fazer esse tipo de trabalho, tem que ser um trabalho anterior. O Raider acaba de citar mais uma das muitas siglas que a gente tem no dia a dia para ajudar você que está em casa. EIV, Estudo de Impacto de Vizinhança, é um outro instrumento em forma de lei no município que define as construções, ampliações e novos empreendimentos e obras e instalações no perímetro urbano da cidade que precisam também ser submetidas ao conselho. Exato. O Estudo de Impacto de Vizinhança, que é o chamado EIV, ele foi regulamentado em 2015, ele já estava previsto no plano diretor, foi uma necessidade para que se regulamentasse isso, né? E hoje nós analisamos todo projeto que exige o EIV, ele obrigatoriamente passa pelo conselho para que delibere. Se você for fazer um condomínio, por exemplo, em Bauru, na data atual, tem toda a parte técnica, que é a parte do projeto, e tem audiências públicas, na verdade tem audiência pública antes que chegue no conselho. Esse EIV ele passa por 6 órgãos dentro da prefeitura, DAI, Endurb e mais 4 secretarias. Depois ele passa pelo conselho que delibera, ou seja, concorda ou não se aquele empreendimento realmente é viável para aquela região que está sendo proposta. Reforçar aqui, Raider, uma questão que eu aprendi de tanto acompanhar essas relações relacionadas a plano diretor desde 96, quando foi instituído o primeiro, depois para a revisão de 2008 que você citou aqui do ponto de vista legislativo. Estamos numa nova fase importante. Alguns membros da comunidade, por desinformação natural, não acompanhar, estão imaginando que essas modificações, cada qual sejam realizadas, como a gente comentou, em cada ponto da cidade, confundindo as modificações que mexem com todo o perímetro urbano, a lei de abairramento, com essas questões aqui. Neste momento, há uma preocupação das modificações que estão colocadas pelo município, da alteração do artigo 73 do plano diretor, que hoje proíbe qualquer instalação residencial ambiental. Temos 3 APAs circundando a cidade, sendo delas uma já com plano de manejo realizado, que é a água parada, para quem entende da relação territorial da cidade, é em direção ao IPA, daquela região da cidade, mas ela é bem mais abrangente. Mas o ponto central dessas questões, a mudança do plano de manejo é apenas um caminho de artigos da lei, caso eles sejam aprovados, de uma série de mudanças que terão que ser realizadas depois, caso seja aprovada essa proposta. Então, tem um rito todo pela frente. Exatamente. O plano diretor exige que se faça audiência pública, que passe pelo conselho, passe pela Câmara, naturalmente. A Câmara Municipal, o Poder Legislativo, pode ou não exigir que se faça audiências quando estiver sendo discutido aqui. Mas a questão é a seguinte: passou pelo conselho, já passou por audiência aqui na Câmara, vai haver mais uma audiência que é no dia 20. Eu não sei dizer pelo Poder Executivo quantas audiências que vão ocorrer, mas o povo está tendo a oportunidade de participar. De saber o que é, de opinar, de saber o que é, exatamente. A alteração, na verdade, não está dizendo que vai ocorrer loteamentos, que vai ocorrer construção de residência nesses locais. Quer dizer que vai tirar a proibição de que se construa residências, loteamento nessas áreas, vai haver um plano de manejo, e o plano de manejo vai dizer o que pode e o que não pode. O plano de manejo também tem a participação popular daquelas pessoas que moram naquela região, quem mora perto do água parada, fazenda, essas coisas, vai ter a oportunidade de participar na época do plano de manejo, quando ele for feito. Tem o conselho gestor das APAs também, que ele vai opinar sobre esse assunto, ou seja, a população de Bauru está sendo chamada a participar dessa discussão. É importante que compareça. Com certeza. Inclusive no conselho também. Quando houver reunião do conselho, é importantíssimo que essas pessoas apareçam. Ou seja, a voz do povo, a voz da população bauruense aqui em relação às leis que estão sendo discutidas. Pontualmente, como você definiu, a proposta de alteração do artigo 73 do plano diretor com alguns outros artigos que dizem respeito à mesma questão, pontualmente
elimina a proibição para a vinculação de eventual aprovação submetida ao que diz o plano de manejo. O plano de manejo é uma espécie de um inventário que diz na fauna e na flora tudo que tem naquela região, quais são as condições, inclusive do ponto de vista hídrico, se for o caso. Ou seja, é um mapeamento técnico especializado. Exato. Uma preocupação que surgiu da audiência pública, para a gente colocar para quem está em casa aqui, e em relação às áreas degradadas, a eventual alteração regulariza essas áreas degradadas depois, ou elas têm uma regra própria? Do que você pode conversar conosco a respeito disso? Então, eu não tenho certeza, mas assim, eu imagino que a alteração do plano de manejo não vai ser suficiente para que você corrija isso. Vai ter, além do plano de manejo, que vai dizer o que pode, o que não pode, essas áreas, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Meio Ambiente vai ter que fazer um trabalho, digamos que à parte, com a comunidade, inclusive, para verificar como é que se regulariza isso. Mas, Nelson, antes que nós podemos esquecer de uma coisa. Mudando o artigo 73, os correlatos do plano diretor, essas áreas não estão em perímetro urbano. Então, depois que houver essa mudança, passando pela Câmara, sendo aprovada, o prefeito sancionando essa alteração, e se aqueles interessados em construir residências nessas áreas, o outro passo seria ao aumento do perímetro urbano, que hoje essas áreas estão no perímetro rural. É que ainda me referi, embora seja menor dose, em um ou outro ponto já em perímetro urbano, sim, que foram degradados, enfim, no tempo por uma série de razões. Mas não regulamenta, não regulariza uma situação com outra. A lei, na verdade, até onde eu sei, ela não pode beneficiar esse tipo de situação. Então, se nós temos hoje alguma área que está com problema, inclusive se tiver com alguma discussão judicial, o fato de você alterar o artigo 73 ou os artigos que digam respeito a essa permissão, digamos assim, não quer dizer que vai abonar, que vai permitir que áreas que realmente foram degradadas, que simplesmente acabe com o problema. Não é isso que está sendo proposto. Está sendo proposto, isso é uma discussão, se tiver alguma discussão jurídica, isso aí vai continuar sendo discutido juridicamente. Tá. Uma outra questão, uma última nossa aqui, mas é uma questão de raciocínio que eu venho repetindo toda vez que fala da questão urbana, que é muito bom que a gente esteja aprendendo a reunir a comunidade nas várias instâncias para discutir, é da APA do Rio Batalha, que é uma área de conflito muito mais forte do ponto de vista de mercado imobiliário, né? Tem uma concentração muito grande, sobretudo de grandes empreendimentos na divisa com Agudos aqui, e eu falo especificamente sobre a questão do rio, que o rio tem duas margens e que a gente está discutindo aqui regras mais rígidas que os vizinhos em relação à proteção das margens, mas se isso não for feito do ponto de vista regionalizado, parece óbvio, mas que essas regras também valham para outra margem do lado de lá, não adianta nada, porque o rio vai ficar protegido eventualmente do lado de Bauru, mas na divisa com Piratininga e Agudos, por exemplo, até a nascente, nada. Exato. Nós temos a APA do Rio Batalha, tem uma APA estadual que cuida do Rio Batalha, ela pega várias cidades, inclusive Agudos, Piratininga. Só que hoje, se você atravessar o rio, você pode fazer condomínios beirando praticamente. Do lado de lá é muito mais permissivo. Exatamente. Isso é preocupante. A degradação do rio. Mas existe, na verdade, a APA do Rio Batalha estadual, ela diz que não é que libera a construção ela tem também algumas exigências. Agora, se isso aí está sendo fiscalizado ou não pelo Estado, aí foge da competência do município. Claro. Agora, Agudos, se não me engano, também permite que se faça loteamentos, né, nas margens, assim, tem lá o limite, né? Mas o que a gente sabe é que o Bauru tem protegido. Do lado de cá tem realmente protegido o Rio Batalha. Do lado de lá a gente sabe que tem condomínios muito próximos e que teoricamente, né, se você for seguir a lei estadual do Rio Batalha, não é que ele proíbe, mas tem algumas exigências que não pode degradar, aquelas coisas todas. Um esforço regional, talvez instituindo outras instâncias, além dos órgãos governamentais do Estado, com o Ministério Público. Exatamente. Dessas cidades, para poder cuidar do rio nas suas duas margens. Exatamente, aí seria o caso do prefeito de Bauru se reunir com o prefeito de Piratininga, prefeito de Agudos, sentar e conversar. Tem um Fórum Pro Batalha que defende o rio, né, toda a sua extensão, para que realmente proteja, porque hoje Bauru precisa, 140 mil pessoas dependem da água do rio. Se não proteger do lado de lá, você vai acabar danificando do lado de cá.
Raeder Pugliese, muito obrigado por você ter vindo conversar conosco aqui para a rádio e para a TV Câmara, para ajudar inclusive quem está nos ouvindo em Agudos e Piratininga a entender as relações boas de vizinhança, de proteção do meio ambiente. Eu que agradeço, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Realmente a TV Câmara, Rádio Câmara, atingiu uma boa parcela da regional. Eu fiquei muito contente de estar passando essas informações. Estou à disposição como presidente do conselho até o final desse mandato. Pretendo me candidatar no próximo mandato para dar uma continuidade no trabalho. O Poder Executivo também, estou aberto ao prefeito, assim, nós estamos abertos à discussão. E o Conselho do Município do Bauru só tem um objetivo, é fazer com que a cidade realmente se transforme, seja um lugar que gere emprego, que as pessoas se sintam bem em morar aqui no nosso município. Muito obrigado. E para você que tenha alguma sugestão, queira ouvir, compareça nas audiências públicas, porque ela é um ambiente natural de sua participação. Acompanhe o calendário que a gente sempre fala aqui na rádio e na TV Câmara deste calendário. Se você quiser ouvir, assistir essa entrevista, vai na página da TV Câmara no YouTube, que esse vídeo fica permanente lá para que você possa ouvir e acrescentar informações até o nosso próximo espaço aberto.